Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, para te trazer uma palavra do Senhor, para te trazer as boas novas que estão nesse livro aqui. Acho que tem vários aí por aí, várias versões, vários modelos de capa. Eu tenho essa aqui, que vai te trazer uma palavra de fé, uma palavra de consolo, uma palavra de descanso, né? Porque as boas novas do Senhor Jesus Cristo, na verdade, é isso. Isso aqui não é um livro de autoajuda, isso aqui não é um livro, embora ajude bastante, né? Muitas pessoas usam como autoajuda, mas não é um livro de autoajuda. É um livro da verdade da palavra do Senhor. A Bíblia fala que tudo nesta vida passará. Passarão reinos, passarão progressos, passarão modelos e manias de se viver, tudo passará, menos a palavra do Senhor, é uma só, nunca vai mudar, nunca vai mudar. A Bíblia foi traduzida em vários idiomas e cada país tem de acordo com as suas religiões, eles traduzem um pouco, algumas palavras eles mudam, né, para aliviar, colocar no entendimento deles. Mas na verdade, todas elas não se contradizem, todas elas têm o mesmo teor. Alguns pastores é que procuram contradizer e distorcer a palavra do Senhor e ao mesmo tempo misturar, né? Mas a palavra do Senhor é uma só. A Bíblia é um livro de edificação. A Bíblia é um livro de ensinamentos. Tudo que tem aqui é para nos edificar, para nos ensinar. Por isso que ela é dividida em duas partes, que as duas partes principais são Primeira Aliança e Segunda Aliança. Para você entender o que é a Primeira Aliança. A Primeira Aliança, ela foi feita na época da lei. Claro que nós tivemos o tempo de Adão até Noé e de Noé até Abraão. A aliança foi feita com Abraão. Nosso pai, o nosso Deus, veio fazer aliança com Abraão. Que a gente fala assim, o nosso pai, o nosso Deus, não é pessoa diferente. Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo que fez essa aliança. Ele, inclusive, a Bíblia fala que ele comeu com Abraão, ele sentou com Abraão, com seus anjos, para comer. E dali diante ele anunciou que iria destruir duas cidades que estavam vivendo na iniquidade, que era tanto pecado, que o Senhor resolveu destruí-las, que foi Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, Abraão pediu pelos seus, né, que quem estava lá era Ló e sua família. E o Senhor não destruiu a cidade enquanto Ló e sua família saíssem de lá, né? Aí claro que tem a mulher de Ló que não queria sair de maneira nenhuma, olhou para trás, olhou pensando em tudo que tinha e se transformou numa estátua de sal, que você conhece a história, contarei para você num outro momento que não é esse momento. Eu quero te falar hoje é das boas novas. Eu estou fazendo a minha leitura da Bíblia, como eu tinha prometido há muito tempo atrás, eu estou um pouco atrasado, mas eu não fico em pânico, eu não fico temeroso ou fico com medo, porque o meu Senhor, eu estou aqui para servi-lo. Se for da vontade dele, eu vou pregar esta Bíblia para vocês aqui todinha, do início ao fim, várias vezes. Mas por enquanto eu também sou um novo convertido, como talvez, não sei se você é, mas sou um novo convertido, né? Não que eu não acreditasse em Deus desde que eu existo. Eu acredito em Deus, eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo desde que praticamente eu existo. Talvez eu tenha andado em outras religiões, interpretando de maneira diferente, mas sempre eu achei que existia um Salvador, que existia um Senhor, que é responsável por tudo que existe no universo. E graças a Deus eu me encontrei hoje, porque o Senhor me achou. E Ele me trouxe o descanso, e hoje eu vivo no descanso e na paz desse Senhor, que é o dono de todo o ouro, de toda a prata, é o dono de todo o universo. Então eu sou filho de um rei. Olha que maravilha, eu sou filho de um rei. Isso é muito importante você saber que você é filho de um rei. E detalhe, este rei te ama tanto, que deu seu próprio sangue pela sua vida, que não valia nada. Você era um mero pecador, como outros que tem por aí, como tantos outros que tem aí. Aliás, como todos que estão por aí, porque nenhum é digno, nenhum chegará ao Pai pela sua própria justiça. Nenhum. A Bíblia fala que nós somos a população hoje mais afortunada, mais abençoada da terra. Por quê? Porque Deus abençoou nós desde a época de Abraão. Imagine. Depois de Abraão veio toda a lei, passou
vários e vários anos, várias gerações, né, até chegar em Cristo, e Cristo pagou a dívida. Já era prometido que ele iria pagar. Todas aquelas pessoas ali ficassem tranquilas que ele ia pagar, e ele pagou. E eu creio que ele pagou também pela vida dos outros também, de acordo com o coração de cada um. Porque ninguém entende o mistério de Deus. O mistério de Deus é complexo. Você não vai entender. Não é para a mente humana entender. Mas ele é misericordioso e amoroso. Ele nos criou e de maneira nenhuma ele vai permitir que sejamos parte de Satanás. Embora muitas pessoas vão querer. Porque apesar de tudo, hoje existe uma infinidade de pecados, né? Muitos pecados novos, né? Muitas maneiras de pessoas serem enganadas, né? Hoje nós temos a internet, que é um meio de comunicação muito rápido, e ela dissemina notícias falsas, dissemina mentiras, dissemina acusações, né? E dissemina também crenças erradas que também são pregadas por determinadas pessoas que estão a serviço de Satanás. Só pode ser porque o Satanás, ele está aqui na terra atentando e atacando as pessoas. Como é chamado Satanás? Satanás é chamado de o acusador. Ele fica o tempo todo acusando você, fica acusando as pessoas, e as pessoas terminam caindo no engano nele e terminam fazendo coisas que não está em linha com a palavra de Deus, né? E isso com certeza deixa o coração do pai entristecido. Ele não quer isso, ele quer você reinando com ele lá. É por isso que nós temos a oportunidade. Hoje nós temos a nossa mão, ela é suficientemente grande para alcançar a salvação, que é alcançar a Deus. Antigamente o homem queria chegar a Deus. A Bíblia fala que no determinado momento, na época de Adão até chegar em Noé, antes disso, né, o homem tentou fazer uma torre tão alta que chamava-se nossa, esqueci agora, aquela torre lá grande que fizeram, né? Esqueci, nossa, deu um parafuso aqui. Mas você conhece a história, a Torre de Babel. O homem resolveu fazer uma torre para poder chegar ao céu. Ele queria chegar ao céu e seria poderosíssimo, né? Talvez ele imaginasse que ia ser igual a Deus. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E aí foi bom, porque aí começou as nações, começou todas as línguas separadas. Então, até as coisas ruins que o homem faz aqui na terra coopera para os planos de Deus. Essa é a grande verdade. Mas enfim, Abraão, Deus chegando até Abraão, até a época de Abraão, que Abraão é um homem de muita fé, ele tinha um coração voltado para Deus, e Deus fez com que ele fosse o chamado pai da fé, o pai de nações, né? Claro que isso tudo é propósito de Deus, porque Deus estava vendo como é que a população, a humanidade ia se comportando, e a cada época foi mudando as coisas. Como chegando até Jesus Cristo, que aboliu a lei, cumpriu a lei no nosso lugar. Só que para cumprir a justiça dos céus, a justiça divina, ele tinha que honrar a lei. Ele veio e cumpriu a lei no nosso lugar. Então a lei, ela foi abolida. Não vivemos mais debaixo da lei, embora ela é palavra de Deus. Ela é perfeita e ela é necessária para a gente. Só que você não vai cumprir a lei de Deus pelo seu esforço, pelo seu merecimento. Você vai cumprir sim, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo. Quando você aceita, não. Que, né, é muita arrogância sua você aceitar Jesus. Não. Quando você tem um coração quebrantado e você declara para ele: Senhor, eu quero o teu sangue. Senhor, eu quero estar debaixo dessa cachoeira celestial. Senhor, eu fico muito grato porque sofreu por mim, pagou meus pecados. Então, você recebe essa unção, você recebe esse sangue que foi derramado por você. E agora você vai conseguir cumprir a lei que você não vai nem perceber. Não precisa você estar lendo uma regrinha lá, um jogo de regrinha, né, tipo 10 mandamentos, né? Porque na verdade não é 10 mandamentos. A lei toda, elas são 613 tópicos, 613 artigos, né? Se ela fosse um livro, não seria só 10. Seria como uma constituição, qualquer coisa, são 613 artigos. E a pessoa, você todo dia tem que honrar 613 artigos, e Paulo fala que errando um, você é culpado de todos. Então não adianta, a lei é impossível para nós não esquece. É impossível para você, é impossível para mim também. Mas eu vivo na graça do Senhor, eu vivo debaixo do favor do Senhor, eu vivo debaixo desse favor imerecido que é derramado sobre mim todos os dias. Então, eu vou compartilhar hoje com você aqui rapidinho, se der tempo nesse vídeo. Se não der, eu continuo no outro vídeo. Mas eu quero compartilhar com vocês a continuidade da leitura da Bíblia que eu estou fazendo. E eu estou aqui, eu já estou mais adiantado na leitura, mas nos vídeos eu não estou. Então eu vou ler para vocês aqui Marcos, capítulo 2, né, do versículo 18 até o 22. E dependendo eu continuo mais.
Então, do versículo 18 ao 22. Né? Esse tópico tem o nome Discussão sobre o Jejum. Aqui está narrando uma coisa onde os pessoal ali, os religiosos, né, e os apóstolos do Senhor Jesus estão discutindo sobre o jejum. Né? Talvez até nós também hoje discutamos, né? Hoje o jejum é diferente. Mas o jejum, ele é necessário para você e para mim, porque ele mostra que nós temos um determinado comprometimento com o Senhor. Então vamos lá. Então, eu estou em Marcos, né? Discussão sobre Jesus. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria, e a roupa velha a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria. E tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos, né? Algumas bíblias falam, né, aqui nessa versão, algumas versões, que é odres, né? Odres significa o recipiente, a vasilha, né? Então, aqui, o que quer dizer? Aqui quando o Senhor Jesus fala que o pessoal estava vivendo muito na legalidade da lei, que eles tinham que fazer aquela coisa, né? Antes de chegar, sabe você chegar, hoje não, porque é até questão de saúde, né? Mas antigamente, o pessoal, principalmente os fariseus, eles tinham o costume de quando chegar numa casa, o dono da casa dava água, dava um óleo também para ungir, dava muita coisa, né? Uma série de protocolos, né? Para poder sentar à mesa para comer. O Senhor Jesus nunca, inclusive várias partes falam sobre isso, eu estou lendo essa aqui agora, mas o Senhor Jesus nunca se incomodou com isso aí. Até porque ele é o ungido, ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é Deus. Então nada afetaria. Mas naquela época também, hoje eu estava falando aqui, eu estava falando agora no caso, né? Que hoje dos restaurantes você chega, é comum você se limpar e tudo mais, por causa que você vive numa sociedade que procura limpar, até porque nós vivemos cheio de vírus. Antigamente não tinha essas questões de vírus. Por quê? Porque os cavaleiros do Apocalipse não estavam nesse mundo. Né? Os vírus hoje são provenientes, eu não sei se você sabe, mas ele é uma criação do cavalo amarelo. É ele que traz esses vírus para matar milhões e milhões de multidões, porque os cavaleiros do Apocalipse estão soltos pelo mundo. Um outro dia eu conto com você sobre isso. Né? E Jesus deu uma simbologia, né? Porque eles estavam falando, porque explicar melhor, os discípulos do Senhor Jesus, eles não se preocupavam muito, eles acompanhavam o mestre era o Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus comesse uma fruta pegando com a mão, eles também pegavam, né? Afinal, eles foram doutrinados conforme a palavra, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, ele não estava ali para fazer nada diferente. O que o Senhor Jesus fazia era conveniente e era de muita boa inteligência, eles faziam a mesma coisa que o Senhor Jesus fazia. Então, eles comiam, se eles passassem assim num roçado, assim, às vezes eles pegavam uma espiga de milho ou uma manga, não perguntavam de quem era dono, né? Por quê? Porque o dono de tudo estava com eles. Na verdade, o dono de tudo estava com eles. Não era visto assim, mas ele era o dono de tudo. De toda a terra, de todas as frutas, de todos os animais. O Senhor é o dono de tudo. Mas os apóstolos do Senhor, ou seja, os discípulos do Senhor, comiam à vontade, não tinha negócio de preocupação de limpar a mão, nem lavar, né, aquela frescura toda. Eles não exigiam isso, então chegava e ia comendo, né? E o pessoal falaram isso para Jesus. Então Jesus deu um discípulo, deu um exemplo, né? Do noivo. Se você está numa festa de casamento, aí lá na festa de casamento que tem muita comida, muita bebida, muitas coisas, né? E aí você vai fazer cerimônia para comer, aí você vai ficar procurando toda a vida uma toalhinha, uma garrafa d'água. Se o noivo veio ou qualquer pessoa do casamento veio, mas rapaz, que cara cheio de frescura, né? Claro que não. Então, o Senhor Jesus está falando, se você está numa festa, você não vai resolver jejuar, né? Porque aqui nós estamos falando do jejum, né? Então eles não iam, já que eles foram convidados para a festa, eles não iam jejuar, né?
Então o que acontece? O Senhor Jesus deu esse exemplo. Se o noivo está fazendo uma festa e convida você para a festa, por acaso você vai lá chegar sem comer nada? Vai ficar lá sem comer nada? Não, você vai comer. Óbvio que você vai comer e vai comer até encher bastante. Mas quando o noivo sai, digamos, o noivo sai com a noiva, vou botar aqui da parte humana. O noivo foi, pegou a noiva e foi para o quarto dela, com ela lá, para completar o casamento deles, né? Ou seja, ter o matrimônio deles. Claro que quando o noivo sai da festa, porque naquela época as festas, o noivo ficava o povo ficava bebendo até o noivo aguentar. O noivo, a esposa ia para lá, ficava lá esperando ele. Depois que o noivo saía, automaticamente acabou a festa. Porque o atrativo da festa é o noivo. Tudo aquilo ali estava sendo feito por causa do noivo, né? Então o noivo se retirava, então todo mundo se retirava, aí sim podia ir para casa, chegasse em casa e dizia assim, ó, não vou comer mais tão cedo, vou jejuar agora porque eu comi demais. Então, isso é um exemplo, né? E aqui, essa palavra, ela leva a uma mensagem espiritual, que o noivo aqui é Cristo. Que o noivo aqui é Cristo. E ele foi retirado. Ele foi para o seu trono. Hoje ele não está entre nós mais. Então, se ele não está mais entre nós, então é lícito a gente jejuar. Não que é obrigado, não é obrigado, mas é lícito, né? Espiritualmente você fica muito fortalecido, porque isso está demonstrando o seu comprometimento que você tem com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor Jesus Cristo, com a sua aliança. Mas não quer necessariamente dizer que você vai passar fome, não. Você pode jejuar tirando uma determinada coisa. Por exemplo, você pode tirar um doce. Não vou comer doce durante 21 dias, né? Geralmente as igrejas fazem o jejum eita, meu Deus, Senhor, eu estou com a cabeça, Senhor, glória. Do profeta, né, que falou que é o... não vou lembrar. Eu estou hoje com a cabeça ruim de memória. Ô Senhor Jesus, me dás memória, Senhor. Então, jejum de Daniel, né? Tem muita gente que quando vai falar de Daniel, fala do jejum de Daniel, porque Daniel jejuou. Então muita gente coisa isso aí. Então quando você faz um propósito de fazer o jejum de Daniel, então você vai tirar uma coisa sua. Deus não quer que você fique com fome, não, meu filho. Deus não quer nenhum sofrimento para você. Todo o sofrimento que você podia ter, ele já levou na cruz. Mas você pode jejuar. Então, se você jejuar e você vai tirar, não, eu não vou comer feijão, eu não vou mais comer carne, eu vou comer só verduras. Isso é válido. Está mostrando que você tem um coração quebrantado, que você quer realmente estar um dia na glória do Senhor, né? Então, vou continuar aqui porque dá. Aí, a discussão, depois eles vieram com a discussão aqui do jejum, que inclusive eu falei no começo, também falei, eu até misturei um pouco, que é sobre aquela negócio da limpeza, mas quem estava falando é do jejum, não era embora também aquilo que eu falei é daquele jeito também. Então, eles continuaram a discussão. Então, a discussão, depois agora, aqui falou a discussão do jejum, agora eu vou falar sobre a discussão do sábado. Eles discutiam sobre tudo eles botavam o Senhor Jesus, procuravam botar o Senhor Jesus numa sinuca de bico. Então vamos lá, vai do versículo 23 até o versículo 27. Vou ler para você aqui. A discussão sobre o sábado. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereais, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, o Senhor aqui, Jesus, está falando para eles que não, a partir dali não tem nenhuma regra, não há lei, porque antes o sábado tinha sido criado para o homem, né? Mas o Salvador veio e aboliu. Então o sábado não foi criado mais para o homem, nem o homem criado para o sábado. Ou seja, o sábado é um dia comum, igual a qualquer outro. Inclusive hoje, quando o Senhor Jesus... Eu creio que o Senhor Jesus, quando todas essas coisas... Por isso que eu digo que aqui é um livro de edificação. Porque aqui você tem que entender
que essa palavra aqui, ela é sempre nova, e ela é nova para hoje, ela é novinha para hoje. Porque hoje nós vivemos um mundo onde vivemos em cima de muitas regras, muitas leis, muitas liberdades. Hoje o mundo é totalmente bagunçado, não era como naquela época que ainda tinha alguma lei. Mas a grande vantagem hoje é que nós não temos lei mais. Quer dizer, temos a lei do homem que temos que seguir, não temos que fazer a lei assim, no sentido de você não fazer coisas erradas. Aqui, porque o homem aqui tem a lei dos homens e você vai ser punido conforme o seu delito, o seu crime, né? Não é nem uma lei, é questão de lei, é questão de você cometer um crime. Mas o Senhor Jesus está aqui, está querendo dizer, para nós hoje, por exemplo, que se você, por exemplo, é um policial, você tem plantão dia de sábado, fique em paz. Você não é obrigado a ficar em casa descansando. Ou seja, toda a população hoje está liberta. Tem pessoas que querem guardar o sábado, guarda. Se quiser guardar também a sexta, a quinta, o domingo também, guarde. Guarde não só o sábado, guarde mais dias. Mas se você tem uma determinada profissão e você precisa trabalhar no sábado, ou no domingo, ou na segunda ou na terça, fique de boa, fique no descanso. O que o Senhor Jesus está querendo dizer é que você tem que ter um dia de descanso. Porque o sábado, para eles, era como fosse o sétimo dia infalível, né? Aquele sétimo dia. Mas o Senhor Jesus mudou tudo isso. Inclusive Paulo depois fala muito que a igreja, ela se reunia. Tem igrejas que reúnem só no sábado, mas o primeiro dia da semana, que é o domingo, porque o sábado era como se fosse o sétimo dia, o último dia, né? Hoje não, hoje o primeiro dia é considerado o domingo. E não é no primeiro dia que a gente tem que se reunir e orar. Tem igrejas que oram no sábado, tem igreja que ora na quinta, na sexta. Fique em paz, não estou condenando ninguém, nem estou dizendo que eu estou querendo ser mais certo que todo mundo. A minha igreja, por exemplo, reúne domingo. Maravilhoso, domingo é o dia realmente que você teria que descansar. Mas tem profissões que não conseguem. Eu mesmo trabalho em algumas coisas, por exemplo, eu sou produtor de eventos, às vezes sexta-feira, sábado eu estou tocando, domingo eu não posso ir atraso. Não vou para o culto. Às vezes compartilho a palavra, às vezes eu escuto no outro dia o vídeo, às vezes não escuto. Mas eu estou em paz. Eu estou em paz. E eu quero levar essa palavra para você também, que fique em paz. A questão de você também dar o dízimo, dar a sua oferta. Você vai lá na igreja, muita gente às vezes não quer ir para a igreja porque não quer dar oferta. Eu não fui essa semana, inclusive, porque eu não pude. Mas quando eu for, eu vou levar a minha oferta. Eu não estou levando a minha oferta necessariamente para o pastor, ou para o vice-líder da igreja. Não, eu estou entregando na casa de Deus. A casa de Deus é aquele prédio. A casa de Deus, na verdade, somos nós. Mas lá o prédio onde você se reúne, e nós estamos lá, termina se transformando na casa de Deus. E é por isso que nós temos que dar o nosso dízimo, ou nossa oferta, lá justamente nesse dia. Enquanto ela está sendo ali edificada como casa de Deus. Então a gente deixa lá a nossa oferta. Como se chama? Essa oferta a gente não vai dar porque a gente está pedindo a Deus ou a Jesus para poder ganhar, não. Você já ganhou, Ele já te deu. Você está apenas devolvendo o que é do Senhor. E quando você faz isso semanalmente ou sempre, o seu dinheiro, o seu capital vai aumentando, vai multiplicando, que você vai ficar assim, você vai ficar maravilhado e sem entender por como é que foi tanta fartura na sua vida. Você tem que dar de coração, não dê por obrigação. Não dê isso como lei. Entenda, nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós vivemos agora embaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso representante, é Ele que nos levará ao Pai. Inclusive a Bíblia fala que Ele mesmo falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele falou mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a vida, Ele é a verdade. Então, meu irmão e minha irmã, leia a Bíblia. Não sei qual é a religião sua, seja ela qual for, eu não estou aqui para pregar para você uma palavra de um determinado signo de igreja, eu estou aqui levando para você a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é uma palavra de edificação. Essa palavra aqui chama-se as boas novas. Evangelho significa as boas novas, então eu estou trazendo as boas novas do Evangelho, que é a palavra do Senhor Jesus. E hoje nós vivemos hoje graça abundante, nós temos favor imerecido. Então a gente tem que sempre orar a Deus e a Jesus pedindo que nos tire essa justiça própria. Porque quando você tem justiça própria, você sai por aí condenando, e nós não estamos aqui para condenar, nós não estamos aqui para amaldiçoar ninguém, nós estamos aqui para abençoar. E nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para fazer isso. Às vezes é mais importante você levar uma palavra do Senhor, você tentar ajudar a pessoa de uma forma espiritual, que ela entenda aquilo ali, às vezes até mesmo de dar um prato de comida, ou dar um dinheiro lá no sinal e tudo mais, porque o cara pega, vai usar o dinheiro, às vezes vai usar droga e não vai ter nada. Então, procure ser luz nesse mundo. A Bíblia fala
que nós somos luz nesse mundo. O Senhor Jesus nos autorizou como ser, para a gente ser sacerdote. Então você é sacerdote da sua casa e eu sou sacerdote da minha casa, e todos nós edificamos a nossa casa, dando ensinamento aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos concebos, para que a casa do Senhor esteja sempre ativa dentro de você. Porque você é o pilar, é um dos pilares da igreja, porque você é casa do Senhor, é a habitação de Deus, então você é o templo mais sagrado para Deus, é você. Então, meu irmão e minha irmã, obrigado por compartilhar essa palavra, faça isso, mostre para outras pessoas, leia a Bíblia, não esqueça, leia a Bíblia. Tenha um coração para o Senhor, que você vai ser muito abençoado, tá? Se inscreva no meu canal, se inscreva aí, agora também eu estou no TikTok, me procure lá no TikTok, é Tarcísio, procure lá, para que a gente compartilhe essa palavra e leve adiante essas coisas que o Senhor está nos dando capacidade, da oportunidade de compartilhar, porque a nossa coroa está esperando por nós. Somos colaboradores do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, tá? Posso ouvir o seu amém? Amém, aleluia. Quando terminar essa administração, fale amém, responda, aleluia, glória a Deus, porque você vai ser muito abençoado, mais do que favorecido, neste mundo, tá? E também no mundo que vai vir depois deste mundo para você, porque você nunca morre, você é pedra viva. Tchau!